E hoje é a quarta-feira que nós estamos encerrando essa série. Quem veio todas as quartas-feiras da série da família? Deixa eu ver. Alguns vieram. Tenho certeza, não é, que foram abençoados. Quero orar com você. Feche seus olhos. E que você coloque agora diante do Senhor a sua vida, a sua família. E se você é alguém que precisa reconstruir a sua família, que você coloque diante do Senhor e fale que você quer construir sobre a rocha. Sobre a rocha. Na rocha a gente experimenta os milagres e as maravilhas de Deus. Senhor, nós estamos aqui há tantas semanas falando sobre família, porque cremos e entendemos na sua palavra que a família foi criada pelo Senhor. Ó Deus, aquilo que o Senhor cria é algo que é o desejo do seu coração. Então nós estamos aqui colocando cada família crendo, falando, ó Deus, profeticamente, que o Senhor alcança e alcançará a nossa casa, e que aqueles que te buscam de todo o coração provarão os seus milagres. Ó Deus, nós colocamos aqui, Senhor, aqueles que o Senhor tem nos dado como preciosos. Não só aqueles que vivem conosco hoje, mas a nossa descendência. Pai, nós queremos apresentar a nossa descendência a Ti, que será lembrada como aqueles que andaram contigo e ouviram os Seus mandamentos e provaram dos milagres e maravilhas. Recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa família em Tuas mãos, no nome de Jesus, amém? Amém. Em Gênesis, nós vamos fazer essa mensagem em duas partes. Parte 1, eu, parte 2, Jefferson. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus fala assim para Abrão: Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. A gente escuta tantas mensagens sobre esse texto, né? Esteja pronto para ir, esteja pronto para deixar. A qualquer pessoa que prenda você de seguir a vontade de Deus. Mas nessa noite eu quero dizer para você que assim como Abraão parou e ouviu uma instrução de Deus que era para ele e para sua família ali, para sua esposa, Deus disse assim: sai da tua terra, do meio dos seus, e vai para onde eu te mostrarei. Eu quero perguntar para você: você está pronto como Abraão para obedecer o comando de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa? Nós queremos a descendência abençoada de Abraão, mas tudo vai passar pela obediência de ouvir a voz de Deus, não medir esforço, não medir sacrifício, não achar dificuldade, não ver um problema. Talvez você já tenha ouvido o que Deus está falando para você e para a sua família, mas talvez você ainda não tenha obedecido. E nessa noite, eu amo ver pessoas também novinhas aqui, porque eu penso que ouvir a palavra de Deus bem jovem é uma preciosidade para que a gente possa acertar e não precisar aprender errando. E a gente vê em Malaquias, no capítulo 2, pega a sua Bíblia ou de papel, como você tiver aí, pega a sua Bíblia em Malaquias 2. E falando sobre família, nós vamos ver aqui como Deus olha para a família e o que Ele coloca para a gente. Diz assim, em Malaquias 2, versículo 11: Judá tem sido infiel, uma coisa detestável foi cometida contra Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, casando-se com mulheres que adoram outros deuses. Que o Senhor remova das tendas de Jacó o homem que fez isso, seja ele quem for.
mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Deus está falando para cada um de nós que tem uma família. Ele está falando sobre unidade, Ele está falando para termos Deus como o único Deus sobre toda a casa. E Ele está falando que nenhuma oferta compensa a desobediência. Repete comigo: nenhuma oferta compensa a desobediência. Famílias restauradas, elas acontecem quando a obediência a Deus é inegociável. Continua assim: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita das suas mãos com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você foi infiel a ela, embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança matrimonial. Acaso Deus não os fez um, com uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel a mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. E diz o Senhor dos Exércitos: por isso tenham cuidado, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Ainda perguntam? Quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. Nós não queremos cansar o Senhor. O que você está disposto a fazer em obediência a Deus? O que você está disposto a suportar? O que você está disposto a renunciar? O que você está disposto a fazer para lutar pela sua família? Tudo começa e termina pela obediência a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, é como se uma muralha fosse erguida sobre a nossa casa e as bênçãos do Senhor, elas são impedidas de chegar e os milagres de acontecer. Não adianta a gente trazer as nossas ofertas, nós virmos todas as quartas-feiras, os domingos, GA, Bíblia para lá, Bíblia para cá, e na hora da fidelidade a Deus, fidelidade ao marido, fidelidade à esposa, fidelidade à conexão e ao amor aos filhos, fidelidade ao Senhor, tudo isso ser desprezado. E aqui em Malaquias está falando tanto sobre isso, e está falando sobre o casamento com aqueles que não adoram o único Deus verdadeiro. É muito profundo essa palavra. Está falando sobre o adultério, está falando sobre deixar a mulher da sua mocidade, está falando sobre a traição. Na verdade, está falando sobre a infidelidade do coração do homem que busca bênçãos, mas deveria estar buscando a fidelidade e o amor a Deus. Então, quando a gente apresenta a nossa família diante do Senhor, nós falamos: Deus, eu te entrego a minha família como oferta. Mas Deus fala: eu quero a sua obediência e a sua fidelidade. É muito mais profundo, é muito mais profundo do que a gente imagina, do que a gente pensa. Lá no Salmo 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor. Eles devem ser preparados como flecha, como flecha. Qual é o olhar que nós temos tido para os nossos filhos? Para aqueles que o Senhor nos confiou. Você que nem tem filho ainda, você que é solteiro ou solteira, uma semente está sendo plantada no seu coração sobre o retrato da família de Deus na terra, que é diferente do retrato da família do mundo. O que nós estamos dispostos a deixar pelos nossos filhos? Eu quero passar um videozinho para vocês. Gente, como a natureza é perfeita, como Deus nos ensina pela natureza. Vocês podem passar o vídeo 1, por favor?
Isso é uma coelha cavando a toca. Olha o trabalho que dá. Tirou do buraco, agora ela vai amamentar esses coelhinhos. Eles vão pegar um solzinho. E depois olha o que a coelha vai fazer. Devolver todos eles para a toca, fechar o buraco, apertar bem com o pezinho, para o buraco não abrir fácil. E agora a coelha pode cuidar da vida. Ela pode fazer as outras coisas, porque os filhotes dela estão... Pode tirar, por favor. Os filhotes dela estão em segurança. Família transformada dá trabalho. Família transformada, a gente tem que pagar o preço. Família transformada, a gente tem que pagar o preço para colocar num lugar seguro. Família transformada exige tempo e dedicação. Exige uma proteção do alto, mas que alguém da terra vai providenciar. Quando a gente acorda e começa o nosso dia, a gente pode dizer que nós vamos para nossas atividades e os nossos filhos estão guardados e protegidos por tudo aquilo que recebemos do Senhor. E que nós estamos ativamente, intencionalmente preparando essa proteção para a vida deles, até que eles se tornem adultos e capazes deles mesmos cuidarem da própria vida. O que cada pai, cada mãe está disposto para deixar de lado, para poder cavar a toca todas as vezes que precisar e fechar a toca todas as vezes que precisar. A Bíblia fala que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Nós entendemos e concordamos e damos a nossa vida aqui como igreja, nossa equipe de pastores, de professores, para que as crianças possam aprender e crescerem no caminho do Senhor, aprenderem a palavra. Mas a gente não pode substituir a missão do pai e da mãe. Diga, é missão do pai e da mãe. É missão do pai e da mãe. Não é uma troca, eu entrego para a igreja faz para mim, eu entrego para a escola faz para mim. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio 4, por favor. Deuteronômio 4. Versículo 9. Deus falando assim: vejam, eu ensinei a vocês estatutos e ordenanças, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra, em que vão entrar para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes, os estatutos e ordenanças, vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês.
A gente fica procurando esperança na educação, não é? E aqui está falando que quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, quando a gente obedece, os outros povos vão ver a nossa sabedoria e o nosso entendimento. E as pessoas querem assim, como eu vou hoje em dia cuidar da minha família? Está cada vez mais doido, o mundo está doido. Mas a palavra de Deus, ela não está doida, Deus não está doido. A gente tem essa palavra para ser luz para os nossos caminhos e nos dar entendimento e sabedoria. Diz assim: quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão: de fato esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem povos tão próximos como o Senhor e o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem estatutos e preceitos tão justos como esta lei que hoje apresento a vocês? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nos por toda a vida na memória. E agora, contem-nos a seus filhos e aos seus netos. A nossa família, Deus nos entregou para que o memorial dos feitos do Senhor seja derramado e levado de geração em geração. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me enquanto viverem sobre a terra e ensinem aos seus filhos. Uma família transformada, o preço de uma obediência que é vivida porque se conhece a palavra e se passa de geração em geração, não só oralmente, mas pela prática, por viver. Você quer pagar esse preço pela sua família? Você quer pagar esse preço como parte da família de Deus? Aí você vai para Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, versículo 7. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Como está dentro da nossa casa? Passa o segundo vídeo, por favor. Eu amei esse vídeo. Enquanto você está sendo distraída, seus filhos são presos. Passa de novo, por favor. Seus filhos são presas fáceis para o inimigo. Basta distrair a mãe ou o pai. Basta distrair para os filhos serem levados. Passa mais uma vez, por favor. Um simples coelho comendo cenoura. Qual é o mal de um coelho comer cenoura? Todo coelho que se preza come cenoura. Comer cenoura é o problema? Trabalhar é o problema? Estudar é o problema? Não estar em casa 24 horas é o problema? Qual é o problema? As coisas certas feitas na hora errada. Aquela coelha estava ali comendo cenoura na hora errada. Ela se distraiu e os filhotes foram levados. Feche os seus olhos.
está o seu olhar de verdade para a sua família? Você está buscando o milagre ou você está buscando o Deus do milagre? Você está buscando o milagre para você ser mais feliz? Você está buscando o milagre porque é lindo ver uma família abençoada? Ou Deus é o primeiro lugar na sua vida e honrá-lo, amá-lo e obedecê-lo é a razão da sua vida? E você cuida da sua família porque Deus ensinou que deveria ser dessa forma. E porque você ama a Deus mais do que tudo, esse amor é derramado sobre a sua casa em obediência. Quando que a distração entrou na sua vida? Ou talvez você nem saiba. Mas você vai pedir agora, Espírito Santo de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Fale, eu preciso, Senhor, dos meus olhos abertos. Eu preciso voltar para o prumo, para o lugar certo, para o centro da adoração. Eu preciso olhar para o Senhor e amá-lo de todo o meu coração e obedecer os teus mandamentos. E as bênçãos de Abraão, as bênçãos da minha fé e da minha obediência alcançarão a minha casa, porque eu tenho um coração pronto para obedecer, custe o que custar, e deixarei o que for preciso, por amor a Deus e não porque eu quero as bênçãos de Deus. Apresenta a sua família agora diante do Senhor. Talvez você esteja tão cansado tentando botar ordem na casa, querendo organizar tudo, querendo tudo funcionando bem, e talvez Deus queira que você pare tudo isso e busque a Ele como o único Deus verdadeiro. Apresente a sua vida no altar. Apresente a oferta da obediência e da fidelidade. Você vai colher os frutos dentro da sua casa, movido pelo Espírito Santo, anunciando aos seus filhos e aos seus netos o único Deus verdadeiro. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus, amor. Você falou para eu falar 20 minutos. Falei 20. Obrigado por essa palavra. Foi bênção, né? Bênção demais. Acho que não preciso nem falar mais nada. Mas eu quero dar o segredo para você. O segredo do milagre. Quem quer o segredo do milagre? Todo mundo. Quem está à espera de um milagre? Levanta a mão. Quem está à espera de um milagre? Quase todo mundo. Tem algo no mundo espiritual, tem algo de Deus que destrava isso, destrava o milagre, porque Deus ama fazer milagre. Milagre na família. Então, baixa um pouquinho o som, para eu aproximar mais aqui. Milagre na família. Então, Deus ama fazer milagre na família, restaurar casamento. Nós que damos aconselhamento aí, pastores e outros irmãos que ajudam também, a gente tem uma equipe de aconselhamento na igreja, a gente vê isso direto, né? Essa semana mesmo um casal que estava assim, semana passada, melhor dizendo, assim, muito difícil, desistindo. De repente eles abriram o coração e Deus tocou na vida deles e começou a mudar tudo, coisa impressionante.
Isso acontece no casal, no relacionamento conjugal, isso acontece no relacionamento com os filhos, pais e filhos. Então, o nosso Deus ama fazer milagres. Milagres na família, reconciliação, cura, perdão. O Senhor cura a mágoa. Mágoa é uma tristeza, é uma desgraça na vida das pessoas. Vai secando a pessoa aos poucos, vai matando a pessoa. Muitas doenças físicas são frutos de mágoa, amargura. A amargura nos exclui da graça de Deus. E toda a amargura está relacionada a uma falta de amor, uma falta de temor a Deus. Então, o Senhor, Ele quer restaurar, Ele quer curar, mas Ele precisa encontrar algo no nosso coração, que eu vou dizer para vocês, que se chama temor. Diga, temor. Temor a Deus, que a Bíblia fala muito, muito, muito. Temor a Deus, a Bíblia fala lá em Efésios 5:22, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Quando você vai para a Bíblia, no temor, no original, no grego, significa phobos. Lá no original, no Novo Testamento, quando aparece a palavra temor, então no grego está phobos. Diga comigo, phobos. Phobos tem a ver com fobia. E fobia, todo mundo sabe o que é medo. Espera aí então, temor a Deus quer dizer que a gente tem que ter medo de Deus? Não é bem assim, mas também tem um pouco disso, não dá para a gente excluir. Temor está ligado a reverência, respeito, submissão. Porém, o que está relacionado a medo? É o medo da desobediência. Quem tem temor a Deus tem medo de desobedecer. Quem está entendendo isso? Você pode estar lá em outra cidade, você está lá, ninguém está te vendo, você está lá em outro país, você tem a oportunidade de fazer alguma coisa errada, ninguém ia ficar sabendo. Mas aí, o temor aqui dentro, sabe? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e injustos. Quem tem temor a Deus vai lembrar assim, puxa vida, mas se eu fizer isso, ninguém vai ficar sabendo, a minha mulher não vai ficar sabendo, os meus irmãos não vão ficar sabendo, o meu líder não vai ficar sabendo, os meus filhos não vão ficar sabendo. Mas por causa do temor a Deus, a pessoa vai pensar assim, mas Deus vai ficar sabendo, porque Ele vê todas as coisas. Esse temor leva você a ter uma postura, uma atitude. Temor é mais do que um sentimento. O temor, então, está ligado a esse medo de desagradar a Deus. Por isso que lá em Romanos 13:3, quando fala de temer a autoridade, fala assim, olha, você não precisa temer a autoridade, a não ser que você pratique o mal. Aí você precisa temer a autoridade. Então Deus está falando assim, olha, tenha temor, ou seja, tenha medo de ser disciplinado, tenha medo de ser castigado,
se você desobedecer a Deus. Agora, o que Deus espera da gente? Uma obediência madura, baseada no amor, como Jesus ensinou. João 14, 21. Ele diz: aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. Aqueles que foram criança aí, que obedeciam porque tinham medo de apanhar, levanta o braço. Pode, é hora de confissão, pedir perdão a Deus, né? Sim, você obedecia porque tinha medo de ganhar umas cintadas, umas varadas. Levanta o braço de novo aí. Olha aí, a maioria. Quem nunca desobedeceu pai e mãe, levanta o braço. Tem gente aqui, ó. Quem nunca apanhou de pai e mãe, levanta o braço. Tem gente ali, será que vocês são anjos do Senhor? Olha, tem umas 5 ou 6 pessoas nunca apanharam do pai e da mãe, gente. Dá uma salva de palmas para esse povo aí. Olha. Meu irmão, quando eu não apanhava, era quase todo dia. Meu Deus do céu. A minha mãe falava, quando ela ia me bater, ela repetia a mesma coisa. Eu nunca apanhei da minha mãe. E eu tenho que pegar, era a havaiana dela, e ela vinha e pá, e ela repetia a mesma frase, mas a minha avó já tinha morrido, não tinha como eu comprovar isso. E falava: vó, a minha mãe já apanhou da senhora? Não tinha como, aí eu tinha que acreditar nela, e ela falava: olha, eu nunca apanhei da minha mãe, e vocês aprontam, e vocês brigam, e... Aí tinha que obedecer por medo da havaiana. Deus não quer que a gente obedeça por medo. Deus não tem prazer de castigar os seus filhos. Deus quer que a gente obedeça por amor. Que você ama tanto aquele seu pai, sua mãe, que você não quer ver eles tristes. Com Deus é a mesma coisa. Você ama tanto a Deus que você não quer fazer coisa errada, você não quer brigar com as pessoas, você não quer ser uma pessoa desonesta, você não quer mentir, você não quer cometer imoralidade, você pensa assim: não, eu não vou fazer porque Deus é tão bom para mim, Ele me ama tanto, Ele foi capaz de morrer na cruz e se entregar por mim. Como que eu não vou fazer isso para Deus? Como que eu vou ser capaz de endurecer o meu coração para Deus? Todo esse sentimento se chama temor a Deus. Amém? Você está entendendo isso? O temor a Deus é o segredo de muitas bênçãos na família. Você que quer um milagre, que você está à espera de um milagre, na família, você precisa ter esse temor a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, gera no meu coração esse temor a Ti, porque vocês vão experimentar muitos milagres. Amém? Vou dizer para você algumas promessas de quem tem temor a Deus. Primeiro, sabedoria. Você quer ter sabedoria de Deus na sua vida? Sim ou não? Sabe o que significa sabedoria? É uma capacidade que Deus dá para a pessoa resolver problemas. É a capacidade que Deus dá para a pessoa discernir entre o bem e o mal. É a capacidade que a pessoa que Deus dá para a pessoa, para ela fazer boas escolhas e tomar boas decisões. Sabedoria. Não é ser só uma pessoa inteligente. Tem muita gente inteligente, mas não tem sabedoria.
A sabedoria te leva a se relacionar bem com as pessoas. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Tiago que a sabedoria de Deus, ela é pura, amável, pacífica. Então, a Bíblia diz em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa que tem temor a Deus, Deus vai derramar sabedoria do céu para ela. Porque a Bíblia diz lá em Jó que a sabedoria de Deus não habita na terra dos viventes. Segundo, você quer sabedoria de Deus, ou melhor, você quer a revelação de Deus, então tenha temor a Deus. Salmo 25:14 diz, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. O Senhor vai trazer segredos para você, só dele, por causa do seu temor. Isso se chama revelação. Deus te dá a revelação do céu por causa do temor a Ele. Terceiro, o temor a Deus traz prosperidade e bênção na família. O Salmo 128 é um salmo escrito para os homens. Cadê os homens? Faz assim, olha aí, tem vários aí, glória a Deus. Como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Temor a Deus. Como que o temor a Deus se manifesta? Através da obediência. Andar nos caminhos do Senhor. Como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí a bênção alcança as finanças, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Alcança a mulher será como videira frutífera. Você já entrou embaixo de uma videira frutífera? Quem já comeu uva do pé? Olha aí. Lá no Rio de Janeiro não tem isso, mas quando eu vim para Cascavel, a gente começou a provar disso. E a gente viu muitas videiras, é algo fantástico. Deus fala que a mulher do homem temente a Deus é como videira frutífera. Homens, presta atenção, você é responsável pela sua esposa. Isso quer dizer, sabe o quê? Vou te dar uma notícia. Você que está construindo ela. Se você só reclama dela, o culpado é você. E agora, hein? Espero que isso não dê briga. Você está construindo a sua esposa. Quanto mais amor, quanto mais cuidado, proteção, afeto, respeito, mais frutífera ela vai ser. Você já imaginou isso? Agora, Deus fala para a mulher também que a mulher sábia edifica a sua casa. E a mulher temente a Deus é algo tão poderoso que 1 Pedro 3 diz para a mulher se submeter ao marido. As mulheres não gostam de ouvir isso. Porque elas não entendem, elas acham assim que o marido vai mandar nela. Que o feminismo que foi pregado no mundo reage contra isso aí.
Mas Deus manda a mulher, o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja. Aí, aquele marido que ama a mulher, como Cristo amou a igreja, se sacrifica por ela, que entregou o seu coração, a sua vida, que faz tudo por ela, que prioriza ela, sabe o que ela pensa? Ela pensa assim: não tem como ser submissa um homem desse? Como que eu não vou ser submissa a um homem desse, que faz tudo por mim, ele dá a vida dele por mim? Quem está entendendo isso aí? É uma grande verdade. Mas quando Deus está falando de submissão, Ele está falando de respeito. Por isso que naquele versículo que eu li lá no início, Efésios 5:22, Ele está falando: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O contexto é para o casal. Ele está falando: submetam-se uns aos outros, um ao outro. Ele está falando para o casal. Então, Deus promete bênçãos de prosperidade na família, bênção na família. Deus promete que não vai faltar nada na sua casa, se você tiver temor a Deus. Salmo 34:9 diz: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Diga comigo: nada falta aos que o temem. É promessa, receba essa promessa. Talvez tenha gente aqui até endividado, gente precisando de emprego. Há uma promessa de Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, ou seja, vai ter trabalho, não vai faltar nada. É promessa. É só você não duvidar e você faz a sua parte e confia em Deus. 4, outra promessa de quem teme ao Senhor, são 5 só. Proteção de Deus, proteção, diga proteção. O Senhor te protege, Ele coloca os anjos dele em volta de você. Ele te livra de acidente, Ele te livra de doença, Ele te livra do mal. O demônio vem querer te atacar, Deus fala: esse aí não. Esse aí não põe a sua mão nele. Deus não deixa, está escrito na Bíblia isso. Mas só vai ter isso quem tem temor a Deus. Você está entendendo isso? Por que acontece tanta desgraça com pessoas? Satanás vem para matar, roubar e destruir. A gente está numa guerra, meu irmão. Você entregou sua vida a Cristo, você declarou guerra ao diabo. Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Ele diz que agora você é filho, e aqueles que nasceram de Cristo, o maligno não pode tocar mais. Mas o diabo vai querer atrapalhar isso. Atrapalhar, ele não tem poder para roubar a tua salvação. Você creu em Jesus, entregou sua vida a Ele com sinceridade de coração. Seu nome está escrito no livro da vida, porque é isso que a Bíblia ensina. Agora, o diabo vai querer impedir a gente de crescer, de dar fruto. Então Deus fala assim, tenha temor a Deus, ande numa vida de obediência, que eu estarei contigo e os meus princípios vão se cumprir na sua vida. A Bíblia diz assim, olha, que Deus dá proteção, Salmo 34:7, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele acampa os anjos. 5, vida longa. Quem quer ter vida longa aí? Tem gente que não quer, eu vou perguntar de novo. Talvez a pessoa esteja dormindo.
Quem quer ter vida longa aí, levanta o braço. Agora, parece que o povo acordou. Porque se você não quer ter vida longa, o anjo do Senhor está olhando lá, falou: Jesus, aquele lá, acho que já dá para a gente trazer ele para cá. Ele não quer vida longa, não. Né? O temor do Senhor prolonga a vida. Repita comigo: o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Provérbios 10, 27. A vida do ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que não tem temor a Deus, aquele que fica no pecado, não se arrepende, não quer nada com Cristo. Tem gente que vai até na igreja, mas não tem compromisso com Jesus, não entregou o seu coração ainda. Se tiver alguém assim aqui, você precisa entregar o seu coração a Jesus. Tinha um rei, 2 Crônicas 26, um rei que foi muito abençoado. Ele começou a reinar com 16 anos, e ele era muito temente a Deus. Esse rei, chamado Uzias, ele prosperou tanto, prosperou que a fama dele alcançou quase todo aquele mundo antigo daquela época. Ele tinha o exército mais poderoso, um reinado próspero, rico. Ele tinha armas de guerra que nenhum outro país tinha naquela época. Tinha uma agricultura desenvolvida. Ele fez captação de água. Ele construiu torres edificadas. Ele tinha máquinas de lançar pedra, nenhum exército tinha. Está lá em 2 Crônica 26. Mas um dia, ele deu uma escorregada feia. A Bíblia diz que ele deixou o orgulho entrar no coração dele. E orgulho é aquilo que mais nos afasta de Deus. É o orgulho que não deixa a gente perdoar. É o orgulho o causador de muitos divórcios, de muitos filhos que sofrem por causa do orgulho de pai e mãe. Por isso, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E um dia esse rei, ele tomou uma decisão errada. A Bíblia diz que o orgulho entrou no coração dele e ele quis dar uma de sacerdote. Só o sacerdote podia entrar no templo e ser ali o sacerdote, cumprir a tarefa de sacerdote que Deus fala na Bíblia. Hoje a gente pode falar com Deus direto, a gente não precisa de sacerdote. Jesus já conquistou isso para nós na cruz. Ele é o mediador. Por isso ele fala: tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu atenderei. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Hoje Jesus é o sacerdote, Ele é o sumo sacerdote. Mas esse rei Uzias, ele entrou no templo e ele foi arrogante. Os sacerdotes falaram para ele: rei, o senhor não pode fazer isso. Ele falou: o que vocês estão pensando? Eu posso sim, eu faço o que eu quero. Eu faço porque eu sou rei, sou eu que mando aqui. Vocês esqueceram? Os sacerdotes falaram: mas o Senhor está descumprindo a palavra. E ele ignorou aquela exortação dos sacerdotes.
Ele perdeu o temor a Deus. Ele perdeu o temor à palavra de Deus. E naquela mesma hora, a Bíblia diz que ele ficou leproso. A lepra tomou o corpo dele. E naquela hora que ele se tornou leproso, ele teve que ser retirado do templo. E naquela época, a lepra, a pessoa tinha que ficar isolada. Ela não podia ter mais contato com ninguém. Ele perdeu o relacionamento familiar. Ele foi isolado numa casa e o filho dele teve que assumir o reinado. E ele morreu leproso. A falta de temor a Deus mata a vida das pessoas. Então, o temor a Deus é o segredo da bênção na família. Os nossos filhos eles vão ver se a gente tem temor de verdade. Como que eles vão ver se a gente tem temor de verdade? Através do nosso testemunho. Aquilo que você é na igreja, você vai ser em casa. Ele vai ver como um trata o outro, como o pai trata a mãe. Ele vai ver como a mãe trata o pai. Ele vai ver se os pais contam mentiras. Pode ser até mentiras pequenas, mas são mentiras. Eles vão olhar para o nosso caráter. Eles vão ver se a gente é exemplo. Eles vão ver se a gente tem temor a Deus de verdade. Se a gente está querendo agradar a Deus. Eles vão ver se a gente realmente é comprometido com a verdade. Se a gente vive aquilo que a gente fala. E eu digo para vocês, o maior legado que vocês podem deixar para o filho de vocês é esse temor a Deus. Porque o temor a Deus afeta toda a nossa vida. Por que muitos filhos não querem seguir o caminho do pai, da mãe? Porque os pais não demonstraram o temor a Deus. Um pai e uma mãe que tem temor a Deus vai amar os seus filhos, vai dar afeto aos seus filhos, vai disciplinar os seus filhos em amor. Um casal que tem temor a Deus vai honrar um ao outro e os filhos vão estar vendo o tempo todo isso aí. Esse é o nosso desafio. Você quer ter temor a Deus? Sim ou não? Então fique de pé. Nós vamos cantar um louvor. E eu também quero orar. A gente vai orar pelas famílias depois. Mas eu quero dar oportunidade para você entregar sua vida a Cristo. Você que está aqui, você precisa entregar seu coração a Jesus, porque Ele é o sumo sacerdote. Você precisa convidar Ele, é Ele que edifica a sua casa. Ele é a terceira dobra. Um cordão de 3 dobras não se pode romper. O casal formam 2 dobras, mas a palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras não se pode romper. Jesus precisa ser essa terceira dobra na sua família. Jesus precisa estar edificando a sua casa. Jesus precisa ser essa rocha onde você está construindo a sua casa, a sua vida, a sua família. Amém? Nós vamos cantar um louvor.